Hello, estudantes! Estamos de volta com as atividades da plataforma digital. Essa é a atividade referente às semanas 3 e 4 para os oitavos anos. Vamos começar revisando as question words, ou também chamado de pronomes interrogativos. Elas são palavras que solicitam para você algum tipo de informação, tá? Então a gente vai usar também principalmente em perguntas. E elas são muito necessárias por causa de uma conversação, no meio de uma entrevista, elas vão aparecer muito, tá? Então, cada uma das question words te pede um tipo de informação. Vamos ver na tabela? Temos então aqui uma tabela com as question words. Percebam que elas começam com W e a última começa com H, que em inglês é H. Então, elas também são conhecidas como WH questions. Ok? Então vamos lá, vamos conhecer elas. Temos o primeiro que é o who, que quer dizer quem. Então, ele na função do sujeito. Então, who are you? Quem é você? Who is your English teacher? Quem é a sua professora de inglês? Who are your parents? Quem são os seus pais? Ok? Temos outro com tradução de quem, que é o whom, mas ele vai ter a função de objeto. Então, eu vou, na verdade, perguntar com quem, né? Então, lá, whom are you talking to? Com quem você estava falando? Tá faltando um Mzinho ali. Temos o whose, que o whose também já muda, que ele é de quem. Então, de quem? Whose pens and books are these? De quem são essas canetas e livros? Ok? Temos why, que quer dizer o porquê, nosso porquê separado, que é o que a gente usa em perguntas. Why do you say that? Por que você diz isso? E por que é importante a gente pensar no why como pergunta? Tem esse asterístico aqui, por quê? Porque ali, ó, a explicação, porque ele só é utilizado em perguntas, porque nas respostas a gente usa because, tá? Então, se eu pergunto assim, why do you say that? Eu respondo, because I'm right, ok? Which, que quer dizer qual ou quais, e também tem dois asteriscos aqui, indicando que é por quê? Porque é quando você tem alternativas, quando você tem escolha, tá? Então, quando eu pergunto assim, which do you want? Eu estou, na verdade, oferecendo uma escolha. Eu tenho um número limitado de coisas que vou te oferecendo. E eu pergunto, which do you want? Qual deles você quer? Tá? Então, which do you prefer? Coffee or tea? O qual que você prefere? Café ou chá? Tá? Então, quando você tem a escolha, você usa which como qual. Por quê? Porque o what também pode ser usado como qual. Tá? E aí, é qual quando você tem uma leva de possibilidades. Ok? Por exemplo, what's your job? Qual é o seu trabalho? Qual é o seu emprego? Qual é a sua função? Então, eu não estou te dando uma escolha de qual você quer ou de qual em qual você trabalha. Você tem uma leva de opções. Então, eu uso what. Essa é a diferença do which com what, ok? Which, sempre você tem uma opção, algumas opções para escolher, right? Certo? Continuando. Então, no what, que quer dizer também o que ou qual. Então, what do you do? O que você faz? É a famosa também, what's your name? Qual é o seu nome? Tá bom? Where, esse não tem como confundir muito, porque só tem esse que indica onde, né? Então, where is Jonas? Onde está o Jonas? Where do you live? Onde você mora? Where is your school? Onde é a sua escola? Tá? When também não tem muito segredo, porque ele também não tem muita diferença, não tem nenhum outro que você possa usar para perguntar quando, né? Então, quando? When do you arrive? Quando você chega? When is your birthday? Quando que é o seu aniversário? When do you travel? Quando você viaja, ok? E por último, o how, que quer dizer como. How are you? Como está você? How do you go to school? Como você vai para a escola? Ok? Então, essas são as question words. Vamos agora praticar. Então, sabendo aquelas question words, a gente precisa ter um dicionário aqui, né? Para a gente poder traduzir, entender essas
frases, né? Lembrem-se sempre de usar a leitura instrumental para isso. O que é a leitura instrumental? É você identificar na frase palavras que se parecem com o português, palavras que você já conhece, tá? Para você não ter que ficar traduzindo tudo. E aí você procura no dicionário ou no tradutor só palavras específicas para você entender o contexto geral, tá? Então a gente tem no primeiro exercício completar as perguntas com as question words corretas. Então a gente tem aqui algumas opções para você completar a frase. Então aqui no A, né? A gente tem aqui, ó, is your favorite sport? Olha, tem várias palavras parecidas com o português, ó, favorite sport. Então, seria o quê? O esporte favorito. Então, eu quero saber, ó, my favorite sport is soccer. Soccer é futebol. Então, olha só, sem precisar do dicionário, a gente já identificou algumas palavras que parecem com o português, que ajudam a gente a entender a frase, tá? Então, aí, qual que eu vou colocar aqui? Where, what ou whose? Ah, perceba que eu não estou te dando opções de esporte, eu estou te perguntando no geral. Se eu estou perguntando no geral, qual que eu tenho que usar? Lembra que a gente tem dois, né? Lembra que tem um que a gente tem opções e outro que a gente tem no geral. Então, eu já dei a dica, já dá para saber qual dessas a gente vai usar para completar, tá? Então, no caderno, vocês coloquem direitinho. Número 1, A, e escreve a frase inteira. Right? Façam isso com todos, tá? Até o H. O exercício 2 é para vocês responderem as questões. Então, olha lá. Who is your English teacher? Where is your school? When is your birthday? What's your favorite subject? Então, ó, as question words, para você saber o que eles estão perguntando, qual tipo de informação eles querem, ok? E aí é só você identificar o resto da pergunta para você responder. Então, who is your English teacher? My English teacher is, ok? Where is your school? Where, né? Coloca a informação que eles estão pedindo. Então, school, where is your school? When is your birthday? Birthday é aniversário, tá? Já estou dando a tradução aqui. Então, aniversário. Então, when is your birthday? What's your favorite subject? O que é subject? É a matéria da escola, tá? Então, é só isso as questões. Coloca direitinho no caderno. Número 2, A, responde. Aqui seria interessante se você puder copiar a pergunta e a resposta no caderno, tá bom? Então, o nosso vídeo fica por aqui. É só isso por enquanto. A gente volta daqui a 15 dias com a próxima atividade, ok? So, kiss kisses, bye bye!